Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos dar início à nossa quinta unidade. E nesta unidade a gente vai falar sobre a forma negativa dos verbos. E a gente tem dois objetivos a cumprir ao longo desta unidade. Um deles é formar frases negativas em inglês e o segundo é formar frases interrogativas em inglês. Ou seja, em uma frase a gente vai negar e na outra a gente vai interrogar, ou seja, a gente vai criar perguntas, criar questionamentos. Então, olha só, para formar o negativo verbal, às vezes basta apenas, o uso da partícula not após o verbo, Por exemplo, I am a teacher, ou seja, eu sou professora. I'm not a teacher, ou seja, eu não sou professora. Então, temos também ali algumas diquinhas, quando que a gente vai poder usar, apenas o not, Quando a gente está usando só o am, are, is, was ou were, Esse verbo to be, tanto no presente quanto no passado. O must, may ou might, can, o could, ought to, o will ou shall. No tempo presente, a maioria dos verbos formam negativo, tanto no presente quanto no passado simples, de um modo diferente do verbo to be. Por exemplo, I understand English well. I do not ou I don't understand English well. Ou seja, a gente vai usar esse do, a gente fala que é um verbo auxiliar. She understands English well. She does not understand English well. She doesn't understand English well. Ou seja, a gente vai usar esse verbo auxiliar does ou do. Lá no passado simples, A gente não vai usar nem o do nem o does, A gente vai usar apenas o did. Então, sempre quando a gente achar esse did aí, vai dar essa ideia de passado simples, A gente vai usar sempre esse verbo auxiliar. Então, por exemplo, quando a gente tem o do not, ou does not, ou did not, a gente vai usar o verbo no infinitivo sem o to. Tranquilo? E também é comum essas contrações aqui, gente? Opa! Don't em vez de do not, o doesn't em vez de does not, ou didn't em vez de did not. E aí, alguns verbos eles vão formar o interrogativo antepondo ao sujeito da oração. Então, por exemplo, I am a teacher ou am I a teacher, A gente pode trocar esse verbo to be pelo sujeito da oração. Então, quando que a gente vai poder usar, só trocar, a gente não vai acrescentar nada, a gente vai só trocar a posição do sujeito com esse verbo. Quando a gente usar o verbo to be, am, are, is, was ou were, no presente e no passado. O must, o may ou might, o can e o could, o ought to, o will ou shall, mais o sujeito. A maioria dos verbos formam um interrogativo no tempo presente e passado sempre de um modo diferente do verbo to be. A gente vai usar o auxiliar nesses casos, Então, quando a gente for falar sobre um tempo presente, sobre um passado simples, a gente vai usar os auxiliares. Do mesmo jeito, aqueles auxiliares que a gente falou lá na negativa, A gente vai usar o do ou does, E no passado, o did. O does a gente vai usar para he, she ou it. E o do para os outros pronomes sujeitos. O did a gente vai usar para todas as pessoas ali, todos os pronomes sujeitos. Então, por exemplo, o verbo to have, usado como principal, tem comportamento único quanto ao negativo e ao interrogativo. Ou seja, we have a new house, we have not a new house. She has a new house, she doesn't have a new house. You have a new house. Have you a new house? Ou do you have a new house? Então, a gente tem que pensar aí também, observar quando a gente estiver usando esse verbo have, que é o verbo ter. E a gente também tem as formas abreviadas. Normalmente, em contextos formais, a gente não usa muito essas formas abreviadas, ou até mesmo para escrever um texto. Mas a gente pode usar ali num contexto do dia a dia, O pessoal ali na língua inglesa, eles usam bastante essas formas. E para abreviar, para suprimir, a gente usa esse pontinho aqui, ó, que se chama apóstrofo, Por exemplo, I am fica I'm, He is fica his. She is, she's, it is, It's. Então, a gente sempre está suprimindo essas formas verbais.
Temos também, né, o I have fica I've, you have, you've, né, it has, it's, né, we have, we've. Então, a gente vê muito essas abreviações nesse caso do verbo to have, né. Temos também, né, a contração do verbo will, né, I will, né, I. Tá? A gente sempre vai estar contraindo, a gente também pode contrair, por quê? Porque para que a gente não fique escrevendo, né, I will, she will, he will, né? Por exemplo, que he will fica he'll, né? Então, a gente não precisa ficar escrevendo, né, esse he will, she will, it will, we will. Então, é bom, a gente pode até usar essas formas suprimidas, essas formas abreviadas. E para terminar, né, a gente também pode contrair, né, a gente pode abreviar a partículazinha not, né, que vai estar dando uma negação para aquele contexto. Então, por exemplo, are not, a gente pode usar o aren't, né? Lembrando que ao invés de a gente escrever o not, a gente troca esse ozinho pelo apóstrofo aqui em cima, né? Por exemplo, is not, isn't. Normalmente a gente não vai escutar is not, a gente vai escutar o isn't, né? I'm not, né? O are not, né? É o aren't, né? Have not, haven't, has not, hasn't, will not, won't ou would not, wouldn't. Beleza? Então, assim, a gente sempre normalmente a gente vai encontrar esses contextos com as palavras, né? Com essa forma do not abreviada, tranquilo? Dica para vocês, treine essa questão de abreviação do not, também desses verbos auxiliares, né? O have, o do, o will também. E que vocês também fiquem treinando, né, a questão das pronúncias, a questão das escritas também das palavras. Tranquilo? Então, eu vejo vocês na próxima unidade. Bons estudos!